Olá, meus queridos alunos de História de Rondônia, e vamos agora para a unidade 7, a formação dos povos brasileiros na Amazônia, né? Eu sou o professor Luiz aqui com vocês para mais essa aulinha, mais essa aventura na nossa história do estado de Rondônia. Muito bem, nós temos aí que, iniciando a nossa aula, falar sobre uma coisa, sobre o nosso povo. E nosso povo, nós vamos abordar questões como o que é miscigenação, o que é essa mistura, né? O que é essa miscigenação desse povo tão lindo, tão bonito que é o povo brasileiro, né? Quais são as misturas básicas, então, que vão dar origem ao nosso povo, né? Que é racismo, né? Existe racismo? O que é racismo? O que nós podemos compreender por esse pensamento, né? Por que as pessoas são racistas, afinal de contas, né? Por que essa ignorância em relação ao outro, né? A sobrevivência, ao que as pessoas são de verdade, tá, gente? Então, para falar sobre a população do estado, né, do nosso estado, assim como da Amazônia e do Brasil como um todo, né, nós temos que falar sobre ela, sobre a miscigenação, a mistura de todos esses povos, né? Olha que foto linda aí, crianças de todas as etnias ali juntas, abraçadinhas, né? Maravilhoso isso daí. Então vamos lá, vamos fazer um exercício mental, né? Vamos olhar a nossa volta, que a gente vê à nossa volta, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, né? Como são esses amigos? Como é que são nossos parentes, nossos vizinhos? Em que eles são diferentes, né? Se ele tem alguma característica, alguma coisa assim que são diferentes, ou são todos iguaizinhos, né? É tudo a mesma cara, tudo a mesma pele, todo o mesmo cabelo, né? São todos então iguais? São questões aí que a gente começa a pensar, né? Isso daí são perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? Perguntas que servem para a gente iniciar um raciocínio, né? É, Como nós brasileiros podemos nos identificar, né? Como é que nós nos identificamos como brasileiros, afinal de contas, né? E aí vem a miscigenação, e a gente percebe que a miscigenação ela não é somente no aspecto genético, tá? Nós também temos uma miscigenação cultural, certo? Uma mistura de culturas e que afeta as pessoas independente da sua carga genética, ok? Então fica óbvio que uma das características mais marcantes do povo brasileiro e do nosso povo aqui do estado de Rondônia, assim como da Amazônia, é essa mistura, essa miscigenação de povos diferentes, né? E para abordar isso a gente vai ler um textinho aí que está no nosso material, um textinho bem interessante. A sociedade brasileira resulta de um profundo processo de miscigenação biológica e cultural, que retoma aos primórdios dos contatos luso-ameríndio no Brasil, tendo-se revertido numa primeira fase de um caráter exclusivamente europeu-americano, a que se juntou a partir da segunda metade dos 500, né, 1500, a componente africana, tá? Então, inicialmente essa mistura ela se dá através do europeu com os índios que estavam aqui. Lembrando, e aí a gente tem que entender um pouquinho da nossa história, tá? É, no início, boa parte da migração vinda para o Brasil são de homens, tá? Ela é masculina, certo? Não vem mulheres para o Brasil. Só que, né, esses homens não vão ficar sozinhos, eles vão reproduzir aqui. Vão reproduzir com quem aqui, né? Inicialmente aí até 1550, basicamente,
eles vão constituir famílias com índias, né, com grupos indígenas, certo? Que vão receber muito bem essa população, esse europeu, certo? E posteriormente com a componente africana, né? Nós vamos ter então a miscigenação junto com os africanos que vão ser trazidos aqui para o trabalho, né? O trabalho escravo. Continuando então, os contatos dos portugueses com os ameríndios foram estabelecidos com grupos indígenas e bandos que se localizavam na vertente atlântica, né, da América do Sul, ou seja, que estavam ali no litoral, né? Mesmo antes da coroa desencadear o processo propriamente de colonização, tá? Já se tinha iniciado de forma informal, né? Como assim? De maneira informal, né? A miscigenação entre esses homens portugueses, né, europeus, e as mulheres tupiniquins, né, as mulheres tupis, certo? Como é que se deu isso? Esse movimento, então, os precursores desse movimento, que teria profundas repercussões na configuração étnica, demográfica e cultural do Brasil, foram os lançados, náufragos, desertores ou degredados, primitivos habitantes da Europa da terra de Santa Cruz. Ora, né, quando vinham as navegações aqui, antes mesmo de se pensar em colonizar o Brasil, volta e meia havia um degredado. O que era o degredo? Aquele que perdia o direito de viver lá na Europa, né? E era mandado então para viver fora, era expulso, né, do país. Náufragos, desertores, alguns fugiam, né, durante a navegação, certo? Alguns eram expulsos do navio, né, também tinha isso daí, e que passaram então a viver nessa terra chamada Terra de Santa Cruz, que hoje é o Brasil, tá? Isso daí, a citação é de Couto Jorge, né? A construção do Brasil, ameríndios, portugueses e africanos, do início do povoamento a finais de 500, Lisboa, certo? Então, vamos continuar aí a nossa aulinha. Então, quando esse autor, então, ele diz que a sociedade e, portanto, o povo do Brasil é resultado de uma miscigenação, está afirmando, né, que o Brasil é uma nação multiétnica, certo? Ou seja, são várias etnias, que o nosso povo é resultado de uma mistura étnica, ou seja, grupos, né, diversos grupos com características muito diferentes, bem diferentes, né? Imagina o encontro do europeu com o indígena, né, em 1500. Esses povos eram muito, muito diferentes, não só na linguagem, mas no comportamento, né, no ser, no entender o mundo era totalmente diferente para cada um desses povos. Então, a miscigenação ela é uma mistura de várias etnias, tá? No caso do Brasil, nós temos aí os componentes básicos nativos, que é o índio, o africano, que veio trazido aqui como escravo, certo? E o europeu, certo? Isso significa que nós somos mestiços, tá? Um misto, é uma mistura de vários povos num só. Nós estamos formando futuramente uma raça brasileira, vamos dizer assim, né? Bem que essa definição de raça não é muito adequada. Mas, de qualquer forma, nós estamos formando a etnia, a cultura brasileira, que é diferente, então, algo diferente, então, da cultura europeia, da cultura africana e da própria cultura nativa que aqui estava, certo? Nós estamos fazendo uma fusão, então, desses povos, todos numa miscigenação maravilhosa, né? Olha o futuro aí, as carinhas das crianças, né? Que acaba se tornando, deixando esse povo tão maravilhoso. Os nativos que estavam aqui já tinham uma cultura, né? Os povos que vieram para cá trouxeram então elementos da sua própria cultura e isso acabou se misturando.
essa mistura, nós chamamos de sincretismo, né? É a mistura dessas culturas, mistura de maneiras diferentes de viver. Nós temos coisas, nós temos traços culturais que nós herdamos que não sabemos, né? Por exemplo, quem aqui não tem uma rede? Quem aqui não foi balado numa rede ou não balou os filhos numa rede quando eles eram pequenos? A rede é essencialmente indígena, né? Tupi, certo? Faz parte dessa cultura. Quem aqui não gosta de comidas africanas, né? Quem aqui do tempero, né? Dos sabores. Então isso daí é tudo, essa miscigenação de raças, na verdade, ela vai mais do que a genética, é uma diversidade cultural, certo? Nós estamos aqui, podemos às vezes ser geneticamente negros ou indígenas, mas estamos todos falando português, né? Que é uma linguagem europeia. Olha que coisa louca, né? Então isso é a diversidade cultural. Essa mescla não só genética, mas também cultural. Então, como nós já falamos, inicialmente essa miscigenação ela vai ocorrer entre os europeus e os americanos, né? Ou seja, né, entre os europeus lusos, né, maioria portugueses, e os ameríndios, né, ou índios, né, tupi-guaranis, né, americanos, né, grupo bastante numeroso no Brasil, né, os tupis. Lembrando, né, não, a gente fala luso, mas havia também franceses, havia outras etnias aqui, outros povos europeus que andavam explorando aí no início a costa brasileira, tá? Essas primeiras uniões vão ocorrer então entre os náufragos, aqueles que os navios afundavam, que conseguiam chegar até as praias brasileiras, desertores, aqueles que fugiam do serviço do rei, viver às vezes numa tribo indígena, certo? Era muito mais interessante do que uma condição de vida no próprio Portugal, né? Os degredados, aqueles que eram expulsos de Portugal para o Brasil e às vezes expulsos da própria embarcação. Detalhe, eles eram muito, muito bem recebidos e acolhidos pelas tribos indígenas, tá? E lá eles acabavam se casando, constituindo família, dando origem a uma prole, né? Eles vão misturar, então, vão viver muitas vezes com os próprios índios. Depois, e aí que é interessante, né? Essa população, esses náufragos, esses degredados, eles dão suporte à colonização do europeu. Sim, porque aí eles vão servir como intérpretes, né? Eles vão servir como guias, como exploradores do território futuro que seria o Brasil. Depois junta, né, com a escravidão, né, dos africanos, com essa traz a força, né, essa população africana para o Brasil, a miscigenação vai se tornar mais rica e variada ainda, né? E vai se apresentar da seguinte forma: a mulata ou mulato, né? A mistura então dos descendentes de brancos e negros, né? O mameluco, que é o resultado do branco com o índio, né? E o cafuso, né? Que é quando então nós temos uma família constituída aí por negros e índios, né? Então a gente vai ter essa miscigenação aí. Depois, lógico, essa miscigenação vai se refinando. O mameluco vai ficar com a mulata, que vai ficar com o cafuso, e vai depois voltar para o europeu, ou volta para o índio, ou volta para o negro, e isso vai se refinando, vamos dizer assim, vai se misturando mais e mais e mais, e aí chegam outros povos, né, posteriormente, tá? E aí ficam aí nossas questões, né? Porque o Brasil é um país, o autor diz que o Brasil é um país multiétnico. Olha, são vários povos
com características diferentes, e que vão formar, vão dar a base, né, para essa população que hoje nós chamamos de brasileiros, tá? Entre esses povos, né, ocorreu a miscigenação no Brasil? Sim, nós temos essa base, essa formação, então, desse povo brasileiro diferente, que está se formando ainda. Dizem que vai demorar aí 1000 anos para formar uma população, formar uma etnia, tá? Mas é a base cultural aí desse povo, né? Base genética desse povo que hoje nós chamamos de brasileiro. Nós, irmãos, brasileiros. E vamos então assistir essa videoaula, os vídeos relacionados, né? Que eu vou postando junto, né? Fazer a leitura, já disponibilizei em PDF, né? Da unidade 7, folhas 55 a 59, e realizar as atividades preparadas lá no Google Classroom. Aí fica, né, o Chapolin falando sobre família, já que a gente está falando sobre miscigenação, né? Lá vem o pensamento do Chapolin. A família da parte do meu pai e a família da parte da minha mãe. São dois mundos totalmente diferentes. Ora, isso é miscigenação, meu povo, tá vendo? Até o Chapolin já percebeu isso daí. Bom, gente, uma boa semana, bons estudos, vamos fazer lá a atividade. Deixei um texto muito interessante e as questões, tá? Valendo lá já sobre o nosso plano de estudo. Já faz parte do nosso plano de estudo, valendo nota, tá? Um abraço, boa semana, até mais!